Olá, boa tarde. Vamos começando a nossa live, conforme combinado com vocês. Hoje o nosso tema é o seguinte: 10 gatilhos da inflamação. Que é o fator que dá o start, que promove essa inflamação no seu corpo? O que é inflamação? O que é que causa inflamação? Tudo isso a gente vai aprender na live hoje. Então, se você já chegou por aí, fica aí e aproveita, já envia aí para uma amiga. É só clicar no aviãozinho e compartilhar, certo? As perguntas a gente vai fazendo ao longo da live ou no final, ok? Então, vamos lá. Primeiro, inflamação, pessoal, é algo que o nosso corpo responde de forma natural e é necessário para nossa sobrevivência e nossa existência. A inflamação é um meio que o nosso corpo tem de resposta. Então, a gente não está falando aqui que inflamar seja ruim. Agora, vocês vão aprender hoje que existe a questão da inflamação crônica e da inflamação aguda, ou seja, o tipo de inflamação. Então, inflamação é uma resposta do seu corpo a um agente estranho, a um agente agressor. Pode ser esse agente agressor um micro-organismo, então pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, pode ser uma substância, ok? Então, inflamação é uma resposta. A inflamação, o ideal é que ela tenha um tempo de resposta. É o que a gente chama de inflamação aguda. Então, você teve contato com esse agente estranho, você tem uma resposta, que é a resposta aguda, e depois tem uma queda desse sistema, dessa resposta. Então, o ideal é que isso aconteça. Mas existe, predominantemente, a gente observa hoje no nosso dia a dia, no consultório, nos atendimentos, existe a inflamação crônica. Existem pessoas que vivem inflamadas. E você pode estar se perguntando, como é que eu sei que eu estou inflamada? Ou algumas pessoas alegam também, mas eu faço meus exames Nutri e dá tudo bem, dá tudo certo. Os meus exames são todos 100%. Então, vamos trazer aqui algumas observações importantes. Alguns quadros de doença, patológicos são resultados de uma inflamação crônica. Um exemplo clássico, a obesidade. Então, se você está com excesso de peso, você já está inflamado, tá? Por quê? Na obesidade, existe uma alteração no teu tecido adiposo, com aumento desse tecido adiposo, e esse tecido adiposo aumentado promove aí a liberação de citocinas inflamatórias, ok? Existe estímulo do nosso sistema imunológico, como os macrófagos, que é uma célula do nosso sistema imunológico. Então, se você já está com sobrepeso e obesidade, você já é um indivíduo inflamado. E a inflamação que a gente fala, crônica. Então, é importante você saber disso. Existem doenças associadas com a inflamação. Por isso que existe o risco da pessoa viver inflamada cronicamente. A inflamação crônica é um risco. Então, você deve estar se perguntando, sim, mas por que eu devo me preocupar com essa inflamação crônica? Porque ela é a base para diversas doenças. Obesidade, que é uma doença multifatorial. A gente sabe também que existe doenças de base autoimunes, que tem como base a inflamação, tiroidite de Hashimoto, doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, retocolite, doença de Crohn. Existe uma base aí inflamatória, hipertensão, é uma doença de base inflamatória,
doenças cardiovasculares, depressão. Olha aí quantas doenças que estão no nosso dia a dia e muitas vezes as pessoas não sabem que tem como base a inflamação. Rosácea, sim, existe aí que a gente diz doenças, né? Muita gente nem chama de doença às vezes. Ah, eu tenho uma rosáceazinha, né? E é uma doença também relacionada com a inflamação. Então, a inflamação crônica, ela é a base para várias doenças. Por isso que a gente tem que identificar quais os gatilhos e a gente tem que identificar as causas e a gente tem que identificar para quê? Para tratar. Nosso objetivo é tratar a causa da doença, certo? Então, você já sabe o que é inflamação, que existem dois tipos de inflamação, inflamação aguda e inflamação crônica. Já sabe dos riscos associados com essa inflamação crônica. E também, quais os marcadores, Nutri? Como é que eu sei no meu exame de sangue que eu estou inflamada? Existem alguns marcadores que a gente diz no exame de sangue que estão relacionados com a inflamação. Como o quê? Como a proteína C reativa, PCR, principalmente a ultrassensível, certo? É um marcador. VHS é outro marcador. Ferritina. Então, o que é ferritina? Ferritina é o estoque no nosso corpo de ferro. Então, a pessoa pode pensar, ah, mas não é bom ter esse excesso de ferro, ter um bom estoque de ferro? Mas, muitas vezes, esse excesso de ferro, essa produção aí, né, dessa ferritina, desse acúmulo de ferro, está associado com inflamação. Então, é um ponto que a gente fica de olho, certo? Fibrinogênio também é outro marcador associado com inflamação. Então, esses nomes você vai encontrar onde? No seu exame de sangue, que a tua nutricionista pode pedir, que o teu médico pode pedir, certo? E essas proteínas, elas são alteradas, o aumento delas acontece principalmente no fígado, em resposta a esse quadro de inflamação, tá bem? Então, vocês já aprenderam o quê? O que é inflamação, que existem dois tipos de inflamação, aguda e crônica. Já aprenderam os exames relacionados, ou seja, como você vai saber que se está ou não através dos exames, certo? E agora vamos para o ponto X da nossa live, que é quais os gatilhos? O que é que promove essa inflamação? Eu estou inflamada por quê? O que é que pode estar relacionado com a causa, certo? Então, são 10 pontos e você fica aí atenta para aprender e para fazer essa autoavaliação aí com você, certo? Do seu estado de saúde, observar se você tem algum sinal ou sintoma que reflete ou pode sinalizar essa inflamação. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de inflamação, a gente não pode deixar de falar de microbioma, certo? Microbioma está relacionado aos seres que vivem no nosso intestino. No nosso intestino nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos vírus que vivem em um sistema de... Eu lhe dou, sabe aquele sistema de leva e traz? Ambos saem ganhando? É assim que esse microbioma vive. Então, esses seres vivem no nosso intestino, eles recebem, por exemplo, alimento, moradia, e em troca, eles respondem o quê? Com substâncias que são aí fantásticas do ponto de vista do nosso sistema imunológico, né? Produzindo vitaminas, certo? Baixando o nível de colesterol, baixando o nível de glicemia. Então, eles são excelentes inquilinos. Então, eles deixam aí você a depender do seu estilo de vida, a depender dos moradores que você tem nesse intestino, você pode ter um estilo de vida saudável, você pode estar saudável, certo? Então, o microbioma saudável
previne a inflamação. Mas, se você tem o que a gente chama de disbiose, que é esse desequilíbrio desse microbioma, você pode ter aí um quadro inflamatório associado. Por quê? Nesse intestino, quando você altera esses inquilinos e passa a ter mais inquilinos patogênicos, ou você reduz, né, a diversidade desse microbioma, enfim, isso é uma disbiose, isso é um quadro que a gente chama de disbiose. Então, está relacionado com essa inflamação. O que é que causa disbiose? A sua alimentação. Se você come muitos produtos industrializados, se você come muito sal ou muito sódio, né? Muitos produtos também industrializados que tem muito conservante. Então, se você tem uma situação de sedentarismo, se você tem uma vida estressante, se você dorme mal, tudo isso está relacionado com essa alteração desse microbioma. E a alteração desse microbioma está associado com quadros de inflamação, certo? Então é importante vocês saberem desse sistema que acontece lá no nosso intestino. Então, nosso intestino, ele não é só meramente fazer cocô, como as pessoas pensam. Ah, o nosso intestino tá preso, tá solto, eu tenho muitos gases, não tenho muitos gases. Isso são reflexos, são sinais e sintomas que seu intestino pode estar ou não bem. Então, se você vive com diarreia, se você vive constipada, se você tem muitos gases, ou seja, muita fermentação, se você tem aquela barriga inchada, né, ao final do dia, são sinais e sintomas de que esse intestino não está bem. E possivelmente, ou quase certeza, você tem aí um quadro de disbiose, certo? Essa disbiose desencadeia como essa inflamação? Essas bactérias que eu disse que são patogênicas, que são ruins, na membrana delas existe uma molécula chamada LPS, certo? Essa moléculazinha, elas são responsáveis por ativar o nosso sistema imunológico. Então, para o nosso sistema imunológico, esse LPS é uma substância estranha, é um agente agressivo. E lembra que inflamação está associado com a nossa defesa? Então, para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico, epa, não é para isso estar aqui. Se não é para isso estar aqui, eu vou ter uma reação, eu vou ter uma resposta. Por isso que está associado com inflamação, ok? Então, primeiro gatilho é ver como está o seu intestino. O seu intestino vai sinalizar se você está ou não inflamada. Não é à toa que muitas doenças a gente trata inicialmente modulando esse intestino. Como que? Tiroidite de Hashimoto. A gente sabe que existe essa ligação entre intestino e tireoide. A gente sabe que existe uma relação entre intestino e vagina, no caso da mulher. Então, mulheres que têm quadros de repetição, né, de candidíase de repetição, é um sinal de disbiose, certo? Não é normal mulher estar tendo candidíase com frequência, ok? Então, olha aí a gente fazendo o link do intestino com outros órgãos. Esteatose hepática, gordura no fígado, também está associado com essa disbiose lá no seu intestino. Então, a gente está no primeiro tópico e vocês já puderam ver aí o quanto existe essa relação da disbiose com inflamação e com várias doenças, certo? Segundo ponto, que pode ser um fator aí, ó, gatilho para sua inflamação, estresse oxidativo. Olha, o que é isso, Nutri? Bem, o estresse oxidativo tá assim, ó,
coladinho com a inflamação. Inclusive, existe células chamadas de neutrófilos, certo? Que produzem o que a gente chama de NETs, que é uma forma de defesa para o nosso corpo. E nessa defesa, existe muitas substâncias, né, que são aí relacionadas com estresse oxidativo, que causa alteração do tecido, que causa alteração de estruturas, certo? Então, estresse oxidativo está relacionado com o quê? Com disfunção mitocondrial. No nosso corpo, nós temos as mitocôndrias. Mitocôndrias, não sei se você lembra lá do seu estudo de biologia, mas mitocôndrias são organelas que estão dentro da nossa célula. Então, aqui a minha mão é uma célula. Dentro da célula você vai ter aí as mitocôndrias. E as mitocôndrias, dentre a sua função, está a produção de energia, de ATP. Então, quando existe um estresse oxidativo, essa mitocôndria não funciona corretamente. Quando ela não funciona corretamente, a gente diz que ela está no quadro de disfunção, ou seja, ela não está fazendo o que ela foi programada para fazer. Por isso que a disfunção mitocondrial também está relacionada com um sintoma muito comum em pacientes inflamados, que é o cansaço, a fadiga. Então, por isso que muitos pacientes, quando estão inflamados, vivem cansados. Por isso que algumas doenças, também doenças autoimunes, doenças de base inflamatória, deixam o indivíduo assim, cansado, apático, certo? Então, estresse oxidativo. Então, o que é que falta muitas vezes nessa situação? Faltam os antioxidantes, né? Então, alimentação pobre em frutas, em verduras, em vegetais, aquele famoso descascar mais, desembalar menos. Então, quando falta muito desse consumo, primeiro que nosso intestino precisa, nosso microbioma dessas substâncias para quê? Para ter uma microbiota saudável, fazendo um link com o primeiro gatilho. Segundo, também para a questão desse equilíbrio entre radical livre e antioxidantes, certo? Então, é importante na alimentação a gente ter os antioxidantes para equilibrar a produção, né, desses radicais livres. Por isso que quando a gente fala em consumir frutas, verduras, não é simplesmente a questão da fibra, que a fibra é importante. A fibra é o alimento das bactérias boas lá daquele intestino que a gente falou. Mas nas frutas, nas verduras, nos alimentos naturais, a gente tem bem presente os compostos fenólicos, os antioxidantes, tá bem? Então, é importante consumir aí para prevenir o tal do estresse oxidativo, tá bem? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, tô aqui, ó, todos os pontos para ir lembrando. O terceiro ponto são os metais tóxicos. Isso mesmo. O excesso de metais tóxicos estão associados com inflamação. Então, a gente tem um estilo de vida hoje, né? Na verdade, a gente tem um contato frequente com muitos metais pesados, com muitos metais tóxicos, certo? Isso passa desde produtos de limpeza, produtos cosméticos que a gente fala, por exemplo, maquiagem. Tem muito produto aí cosmético rico em chumbo. E chumbo é um metal tóxico. Mercúrio é outro metal tóxico, está presente aonde? Está muito presente nos rios, né? Nos mares aí contaminados, né? Com mercúrio. Então, é um ponto. O alumínio
O alumínio também é outro metal. Por isso que a gente orienta o uso adequado dos utensílios. Então, evitar o uso de panela de alumínio, certo? No dia a dia, principalmente se você vai usar uma panela de alumínio, evitar usar ácido. Então, limão, vinagre, qualquer substância ácida junto nessa panela, porque aí você vai liberar mais alumínio. Mas o ideal é você fazer um uso de panelas que não tenham essa liberação. Então, uma panela de cerâmica, uma panela de vidro. Tem post aqui no feed só falando sobre panelas, ok? Então, a gente vive em constante contato com esses metais tóxicos. E esses metais, o excesso, o acúmulo, pode ser aí um fator para gatilhar uma inflamação, ok? E também eu não posso deixar de falar dos agrotóxicos, certo? Então, muitas vezes as pessoas pensam: agrotóxico não faz mal nenhum, não. Isso é coisa da mídia, isso é coisa de profissional de saúde que não sabe o que falar. Enfim, cada um tem aí as suas crenças. Mas a gente já sabe que agrotóxicos estão associados com o quê? Com aquele estresse oxidativo, que a gente já sabe que altera uma estrutura importante dentro da nossa célula, que é o retículo endoplasmático, ok? Então, evita, certo? Se você pode comprar uma verdura, uma fruta orgânica, se você pode cultivar na sua casa, se você pode comprar de um pequeno produtor, daquele seu vizinho, daquele seu conhecido, dê preferência, certo? Porque a gente sabe que os agrotóxicos são sim substâncias em excesso, né, que está aí embasado esse prejuízo e está assim relacionado também nesse pacote de fatores que alteram o nosso corpo e pode ser um fator para desencadear a inflamação, ok? Bem, o quarto ponto está bem relacionado com o terceiro, que é outro fator também, poluição do ar, né? E cigarro. Então, são dois fatores também que podem ser um fator de gatilho para a inflamação. Por quê? Porque são fatores que, mais uma vez, contaminam o nosso corpo. E muita gente tem essa contaminação de forma constante, contínua. Então, seja o fumante ativo, como a gente diz, aquele que realmente fuma, e seja o fumante passivo, que é aquele que convive com quem fuma. Então, os dois tipos, né? Existe até a questão do passivo, né? Ser ainda pior essa absorção. Então, é importante a gente saber que existe o risco, né? Então, nossa poluição do ar. Por que eu trago isso, gente? Porque às vezes a gente quer separar o que a gente come do meio ambiente. Não existe isso. Então, como é que está o nosso solo? Como é que está a qualidade dessa terra? Será que está contaminado esse solo? Se esse solo está contaminado, se esse solo tem bactérias alteradas, né? Uma microbiota alterada dessa bactéria, um microbioma alterado, será que o alimento vai ser o mesmo? Não. Então, como é que está o lençol freático dessa terra? Tudo isso está interligado com o produto que a gente vai consumir, com o produto que vai estar na nossa mesa. E a gente acaba consumindo esse produto. Então, por exemplo, a gente já sabe que o produto orgânico, ele tem ali por ter um solo sem contaminação, por ter um solo mais saudável, vamos falar assim um termo, a gente acaba tendo, por exemplo, mais bactérias nesse alimento saudável. E quando a gente come essas bactérias, quando a gente come esse alimento orgânico, a gente absorve também
esse microbioma que estava presente nessa fruta, nesse legume, nessa verdura, ok? Então vejam como está tudo interligado, tá bem, pessoal? Então nós já estamos no quarto ponto. Agora o quinto ponto, né? Esse aqui é bem interessante. Outro fator que pode desencadear inflamação é o excesso dos produtos avançados de glicação. O que é isso? Que troço é isso, Nutri? Bem, quando você prepara o seu alimento, você pode, durante o modo de preparo, produzir essas substâncias, que são os produtos avançados de glicação. E glicação está relacionado com o carboidrato, certo? Tostar, né? Passar por uma reação. Geralmente o visual, que é o que as pessoas identificam, é aquele pão tostado, é aquela carne muito bem passada, ou seja, é aquela casquinha que geralmente está no modo de preparo, certo? É na fritura, o carboidrato quando você frita. Então, a batata frita, certo? Então, esses produtos de glicação, eles são, sim, fatores relacionados com a inflamação. Então, a gente tem que ficar atentas também ao como a gente faz esse alimento. Ah, você pegou lá uma batata orgânica. Vamos dar um exemplo bem extremo, mas vamos para ele. Você pegou lá uma batata orgânica. Aí você pega essa batata orgânica e frita, certo? E não é uma coisa que você come esporadicamente. Todo dia você está comendo lá sua batata frita. Então você está tendo o contato e o consumo desses produtos avançados de glicação, certo? Deu para entender? Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão colocando aqui na interrogaçãozinha. No final a gente responde, ok? Bem, vamos para o sexto ponto, relacionado com o gatilho da inflamação, que é o sódio. Muitas vezes as pessoas associam o excesso de sódio somente com o quê? Com pressão alta. Ah, se eu consumir muito sódio, eu vou elevar a minha pressão. Mas o excesso de sódio é um fator para inflamação. E o sódio é o sódio do sal, que você usa lá o sal de cozinha para preparar as suas refeições, mas é o sódio também que está presente nos produtos industrializados, nos produtos que você acha no supermercado, presente como conservantes. Então é importante evitar, reduzir o consumo desses produtos industrializados, tá? Um exemplo que é clássico, miojo, né? O miojo tem 1.800 e cacetadas miligramas de sódio. A nossa recomendação por dia de sódio são 2.000 miligramas. Então, se você come um miojo, você no dia, com certeza, já ultrapassou a sua recomendação diária. E qual é a recomendação diária de sal? São 5 gramas. Porque o nosso sal, o sal que a gente usa para preparar as nossas refeições, é o cloreto de sódio, certo? Então, nós temos o cloro, né? E nós temos o sódio, certo? Mas o sódio está presente não só no sal, mas também nos produtos industrializados, na pizza congelada, no presunto, no peito de peru, que muita gente acha, ah, peito de peru pode, peito de peru é saudável. Não, certo? E salsicha, esses produtos aí, esses embutidos, tem muito sódio. Então, e o que é que o sódio vai causar? O sódio, ele altera o nosso sistema imunológico.
né? Ele altera, ele produz citocinas inflamatórias. E aí, ativando esse sistema imunológico, está associado com a inflamação. Por isso que pacientes com doenças inflamatórias ou doenças autoimunes devem ter um controle rigoroso do sódio. Tá? Então, se você conhece alguém com uma doença inflamatória, tiroidite de Hashimoto, depressão, doença cardiovascular, qualquer doença de base inflamatória tem que reduzir o consumo de sódio, ok? Então, sódio é o nosso sexto ponto. Cuidado com o consumo de sódio. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu fico inchada quando eu consumo mais sódio, né? O inchaço, que muitas vezes as pessoas relatam, que as pessoas sentem, é inflamação, tá? Então, pode ser, certo, gente? É um dos sintomas, um dos motivos desse inchaço é a inflamação. Então, a pessoa tá lá inchada, né? Aquela situação. Por quê? Porque ela tá inflamada. Então, a gente tem que descobrir a base, o que é que você está fazendo, quais são os gatilhos que está tendo no seu dia a dia que está promovendo essa inflamação. É importante identificar a causa. Então, vocês já sabem aí do sódio. E essa questão do inchaço, eu inchado, eu vou tomar um chazinho. Vou tomar um chazinho para desinchar, né? E você pensa que o chazinho para desinchar vai resolver. Não vai. O chazinho para desinchar, ele vai agir naquele período. Naquele momento, ele vai fazer com que você retenha menos água, né? Menos retenção hídrica, mas assim que passar o efeitozinho do chá, você vai estar lá inflamada, porque não tratou a base. Então, minha gente, vamos parar de procurar atalhos, de procurar, né, soluções mágicas, fórmulas prontas, porque não existe. Vocês estão vendo aqui hoje quantos itens que estão presentes no nosso dia a dia que podem ser aí a causa dessa inflamação, ok? Vamos agora para o sétimo ponto, que pode ser um gatilho para a inflamação. Baixos níveis de vitamina D. Isso mesmo, que é tão comum, né? É quase tira e queda. Você achou um paciente com doença inflamatória, você achou um paciente com doença autoimune, você pegou um paciente obeso, pode fazer o exame dela, que você vai ver quase certo, para não dizer 100%, que a vitamina D vai estar baixa. Por quê? Primeiro, porque nesses quadros de inflamação existe um maior consumo, uma maior demanda da vitamina D. E também quando a gente fala de pacientes obesos, existe uma situação dessa vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, é uma vitamina que gosta de gordura, certo? Então, ela vai se acumular onde? No obeso. Essa vitamina D gosta de ficar acumulada lá no seu tecido adiposo, na sua gordurinha. E fica ali acumulando e não tem a vitamina D atuando. Então, ela fica estocada e não faz a função dela. Então, obeso também a gente observa muito isso, ok? Nos casos de vitamina D. Então, é importante ter níveis adequados de vitamina D. Por quê? Dentre vários benefícios da vitamina D, a gente pode destacar aqui a questão dela atuar com os Tregs, que são células do nosso sistema imunológico, que fazem o controle, certo? Então, são policiais do nosso corpo, coloca ordem. Então, é fundamental ter vitamina D em níveis adequados. Eu sugiro, na verdade eu não, né? Os estudos apontam que é a partir de 60, ok? De 60 a 80 é um bom nível aí de vitamina D.
Tem exames, tem laboratórios que dá aí como suficiente a partir de 30, né? Mas na prática clínica e com os estudos a gente sempre observa níveis a partir de 60. O que mais a gente pode falar do vitamina D? Principal forma de aumentar essa vitamina D é a exposição solar. Então, como a gente vive muito tempo preso dentro de casa, sem essa exposição adequada, a gente perde muito dessa produção, dessa vitamina D. Então, reserve um tempinho, faça atividade ao ar livre, toma sol, de preferência no início do dia, porque você vai melhorar também seu sono, vai dar uma controlada na ansiedade, tudo isso associado com a vitamina D. E a vitamina D a gente sabe também que está muito baixo na depressão e na ansiedade, ok? Então tá tudo interligado. E vitamina D pode ser suplementada. Como? Aí você tem que ver como o seu nutre. Mas é muito fácil, muito tranquilo a suplementação da vitamina D. E a alimentação com vitamina D. A gente tem alguns alimentos que têm vitamina D. Ovo é um deles. Vísceras, tá? As vísceras têm vitamina D. Fígado. E por aí vai. Essas vísceras que a gente encontra. E alguns peixes, certo? São fontes de vitamina, não é que são fontes, tem vitamina D. A nossa principal fonte é o sol, né? A forma mais que a gente consegue realmente ativar através da nossa pele, dos raios solares da nossa pele, a gente consegue ativar essa produção endógena de vitamina D. É importante também, quando a gente fala de vitamina D, a gente ter ajustados outros nutrientes, por exemplo, magnésio. A gente sabe que o magnésio aumenta a absorção da vitamina D, ok? Então, observar se não tem deficiência de outros nutrientes associados. Quem vai fazer essa avaliação? Adivinha? Sua nutricionista. Mas aqui você já está sabendo, você já está conhecendo o caminho das pedras, como a gente diz, tá? Se tomou suplementação, não está tendo resultado, pode ser que você tenha algum polimorfismo, certo? Mas aí tem que ser avaliado com o seu profissional, ok? Então a gente já falou aí da vitamina D. Então, vitamina D baixa pode ser um gatilho aí associado com essa inflamação. Bem, 8º ponto, né? Hipóxia e isquemia. O que é isso? Bem, a gente sabe que existe associado, né, a questão de baixo fornecimento de oxigênio. Então, quando você tem situações de hipóxia, ou seja, baixos níveis de oxigênio, você pode ter associado o quê? Inflamação. E uma coisa que é muito comum e as pessoas não fazem esse link: anemia. Na anemia, a gente tem baixa oferta de oxigênio. Por quê? Porque você não tem hemoglobina atuando. A hemoglobina é quem carrega esse oxigênio. Então, é importante observar quadros de anemia. Então, anemia não é besteira, ok? A anemia tem que ser tratada, tem que ser aí observada e tratada o mais rápido possível, tá bem? Bem, além disso, da hipóxia, né, e da isquemia, nós temos também, eu botei um 9º ponto aqui, a questão dos ácidos graxos trans, certo? A gente sabe que tantos ácidos graxos trans, que são aqueles ácidos graxos que estão nos produtos industrializados, que você pode até olhar lá na embalagem, 0% de gordura trans. Pegadinha do malandro, porque se você for ver essa informação, segundo a nossa, né, legislação, por porção, certo? Então, não tem
uma quantidade de gordura trans naquela porção, mas se você consumir além daquela porção, você vai ter aí, né, o contato com gordura trans, ok? Então, gordura trans é sim um gatilho para a inflamação. E quando a gente fala de gordura, também é necessário ter cuidado com a gordura saturada. A gordura saturada está geralmente presente aí também nas gorduras animais, né? Nas fontes de proteína animal. No óleo de coco tem gordura saturada. Então, tem muita gente, óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco, é óleo de coco para tudo que é canto. Muito cuidado para não exceder a recomendação diária para gordura saturada, porque senão você vai estar ativando o quê? Inflamação no seu corpo, ok? Então, muito cuidado com o tipo de gordura e muito cuidado com, mais uma vez, o que é que a gente está falando aqui? Com produtos industrializados. E 10º ponto, que é a questão do estresse e do sedentarismo, né? Então, a gente sabe que a atividade física é anti-inflamatória. Então, se você está aí paradinho, paradona, né? Se você não está fazendo nenhuma atividade física, o sedentarismo pode ser um gatilho para a inflamação. E o estresse, né? Então, modular o estresse, excesso de cortisol, é importante ter esse cuidado. Então, quais atividades você pode incluir no seu dia a dia para relaxar, para modular esse estresse? Tá? Então, a gente já tem algumas práticas que estão associadas com melhora desse estresse. Como o quê? Como meditação, como a própria atividade física, como a alimentação também contribui para a modulação de produção de serotonina, certo? Lembra do nosso intestino, nosso querido amado intestino? Uma microbiota saudável tem uma produção adequada de serotonina. Então, vamos ter atividades que promovam relaxamento. O que é que você faz no seu dia a dia para relaxar? Então, é importante ter um tempo de autocuidado, atividades que promovam esse relaxamento, contemplação da natureza. Então, se possível, fazer uma prática de atividade física ou reservar um tempo para ter esse contato com a natureza, que está associado com o quê? Com redução da ansiedade, tá? E, consequentemente, com a redução desse estresse, porque é uma coisa que você vira e mexe, você pode estar inflamada, né? Devido a um gatilho de um estresse. Isso é muito claro e notório na síndrome do intestino irritável. Então, a gente observa bastante paciente lá da síndrome do intestino irritável, teve um estresse, teve um fator emocional que foi o desencadeador, né, para uma crise. Então, vamos também ter esse olhar para o estresse e para o sedentarismo. Evitar o sedentarismo, né? Vamos se movimentar e modular o estresse. Não é que nós não vamos ter situações estressantes. O estresse também faz parte da nossa defesa, da nossa sobrevivência. Mas a gente não pode ter esse estresse crônico. Só vive estressado, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso aí não é legal. Isso tem sim impacto no nosso corpo e tem impacto sim, desenvolvendo o surgimento ou sendo gatilho para diversas doenças. Tá bem, minha gente? Bem, esses foram os 10 pontos, os 10 gatilhos da inflamação. Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Que eu possa resolver, que eu possa tirar com vocês. Desde já eu quero agradecer a presença de todos e todas. A live vai ficar salva. Então, se você conhece alguém, precisa ver essa live, sabe? Aquele
amigo, aquela amiga que está precisando cuidar da saúde, que vive com dor, que vive reclamando de dor, que tem alguma doença inflamatória, compartilhe com ele esse vídeo, essa live, certo? Deixa eu ver aqui na questão das perguntas se tem alguma. Não tem nenhuma pergunta, então acredito que todo mundo entendeu bem, né? Não tem nenhuma dúvida, então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que entraram, que participaram. A live fica salva e vejam lá todos os posts do nosso feed, aproveitem. Tem receita nova por lá, interajam, que é importante para você estar sempre a par aí do nosso conteúdo. Um beijão, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.